Pouquinho sobre assuntos internacionais nesta manhã de terça-feira e falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje falando sobre o prejuízo do tarifaço para as exportações brasileiras. As exportações brasileiras de café especiais para a América do Norte despencaram 67% por causa do tarifaço dos Estados Unidos. Das cerca de 150 mil sacas exportadas mensalmente para os estados como Califórnia e Nova York, o total caiu para 50 mil sacas. Os cafés especiais são os mais valorizados produzidos no país. A saca de 60 quilos custa mais de R$ 3.000. Bom, a gente pediu aqui a ajuda do nosso colunista, ele que acompanha assuntos internacionais e que está lá na China. O Nelson está conosco ao vivo, aqui também nesta manhã de terça-feira. Olá, boa tarde para você, boa noite aí, né? Boa noite, Fabíola. Boa noite, Léo. Boa noite, Josias. Muito bom. Enfim, estou feliz de estar aqui de volta conversando com vocês nessa noite de outono aqui em Pequim. E a gente até agradece, porque é de madrugada, você ficou esperando e tá... Vou falar, é bom dia, na verdade, para ele, né? 00:24 lá, como esse pessoal da All News é cruel. Vamos lá. Ô Nelson, vamos lá. Como é que está essa negociação do tarifaço? A gente vê esses dados do prejuízo. Não tem ainda, né, um levantamento preciso de todo o tamanho do prejuízo do tarifaço. E não é só o Brasil que se prejudica, né? Muitos americanos também se prejudicam. Mas até agora nenhum acordo, né? Então, a prometida reunião que haveria, né, entre o Haddad, o Alckmin, o Mauro Vieira, com o secretário do Tesouro, representante comercial. O Lula anunciou isso em Kuala Lumpur. Havia uma grande expectativa, passaram-se já mais 2 semanas e nada. Enfim, a sensação, a impressão que dá é que muito daquele teatro de química e do próprio encontro na Malásia, eles serviram mais para, enfim, evitar uma resposta mais forte do Brasil aos ataques americanos na Venezuela, na Colômbia. A sensação, a impressão agora é de pouca esperança realmente de que avance ali. Até porque o Rubio não é o negociador indicado pelo próprio Trump, né? Ele falou na frente dos jornalistas e do Lula que estava indicando o Bessent e o representante comercial para tratar disso, das sanções, das tarifas e das sanções financeiras. Então, mesmo que o Vieira e o Rubio se encontrem, a expectativa não é muito positiva, não, viu? Agora, por outro lado, embora, obviamente, cafés especiais, como na matéria citada, tenham sido afetados, o fato é que as exportações do Brasil para os Estados Unidos que caíram basicamente na mesma dimensão que cresceram para a China. Foi uma queda de 37,9% em outubro nas exportações para os Estados Unidos e uma alta de 33,4% nas exportações para a China, que já são maiores mesmo. Então, ou seja, há uma certa compensação, mas setores específicos sofrem mais, caso, obviamente, do café. O café, a China começou a comprar café, está comprando cada vez mais café, e ontem, numa feira muito importante que tem em Xangai, terminada ontem, a Exposição Internacional de Importação da China, teve vários estandes brasileiros, 2 centenas de empresários do Brasil em Xangai. E uma das cenas curiosas, que inclusive com repercussão em mídia social chinesa, foi que um dos estandes brasileiros oferecia café da Luquim, que é uma empresa, uma rede de cafés aqui, a maior do gênero no mundo, que fez um contrato de longo prazo com o Brasil, mas em comparação com os Estados Unidos não dá para suprir. Mas há boas notícias também nessa linha vindo, né, que há uma expectativa de que o Japão abra para a carne brasileira. Isso me foi falado pelo próprio Wesley Batista, da JBS. E há também, talvez seja o mais interessante, a perspectiva de que consiga finalmente, depois de anos, décadas, fazer novas vendas de aviões para a China. Ou seja, enfim, com relação às tarifas americanas, não há muita perspectiva positiva, mas
A Ásia, que é o centro hoje de consumo das exportações brasileiras, continua muito promissor. Até aproveitando, bom dia para você, né? Obrigado aqui por estar com a gente. Bom dia, Léo. Aproveitando exatamente que você está puxando esse fio da meada, né? E teve aquela coisa, mais de 100 exportadores foram autorizados a vender para a China, o Brasil conseguiu fechar uns contratos de carne também para a Indonésia, né? Agora que está fazendo parte dos BRICS, você está falando do Japão. Ou seja, você está tendo aqui essas remodelações, está tendo esses processos. Só que eu queria que você analisasse o quanto o acordo Estados Unidos-China, o quanto a negociação desse acordo trava o nosso acordo ou interfere no nosso acordo. Porque, por exemplo, a gente está exportando soja para a China, inclusive a China está preferindo do que a soja que comprava dos Estados Unidos, né? Isso leva a reclamação lá. E isso pode entrar na negociação, entre outros produtos. O quanto, na verdade, também os Estados Unidos acaba segurando um pouco porque está tentando ver como é que vai rolar a negociação com a China. O quanto isso influencia no nosso caso? Então, havia uma expectativa em torno da soja, se a soja iria voltar, se a China iria voltar a comprar soja dos Estados Unidos. Havia um temor realmente dos produtores brasileiros. Isso me foi expresso, inclusive, pela própria Tereza Cristina, que, enfim, esperava mesmo uma negociação entre o Trump e o Xi em torno de soja, especificamente. E, de fato, veio. Houve um acordo, mas, pelas informações que saíram até agora, a perspectiva é de, na verdade, retorno aos níveis de compra de soja que havia no ano passado. Então, isso já era um pouco esperado pelo setor no Brasil. Até porque as safras, elas não concorrem, na verdade. A safra americana, que está sendo colhida nesse momento, não concorre com a brasileira, que ainda vai, que é para o ano que vem. Então, e de qualquer maneira, isso eu ouvi de assessores da área de agro, né, que tem relação com a China. A ideia é que, enfim, o Brasil não vai ser o único fornecedor de soja para a China, não tem como. A China não aceita uma dependência tão grande de um país único. Ela não pode ter esse risco, né? Então, de certa maneira, o que aconteceu com a soja já era aquilo esperado, pelo que se divulgou até agora sobre esse acordo entre os Estados Unidos e a China. Curiosamente, nessa feira que teve e outros que têm tido a presença de produtores brasileiros, sempre há muitos produtores brasileiros da área de agro aqui na China. Essa não é a preocupação que eles levantam preocupação muito constante com relação aos juros que estão muito altos para o setor deles no Brasil. Então, enfim, de certa maneira, o acordo já era esperado entre os Estados Unidos e a China, nos termos que a gente conhece até agora. Ô Nelson, você falou durante aí o início da nossa conversa de que terá esse encontro, né, entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio. Na verdade, já está marcado ou é só uma expectativa? Porque você falou que não há muita expectativa de que isso saia. Tem data, tem horário do encontro entre eles ou não? Então, pelo que eu li na Mariana e em alguns outros textos, não tem nada certo ainda, né? Ainda nem isso está garantido. É algo que o Mauro Vieira vai para tentar retomar de novo o diálogo com o lado americano, mas sem nenhuma certeza, né? Enfim, é isso. Já deveria ter um horário marcado, já deveria ter algo definido, né? Sim. Mas não é, obviamente, prioridade do Marco Rubio, não. É isso. Nelson de Sá, muito agradecida. Agora vai descansar. Obrigada, querido. Uma boa noite para você. Obrigado, aí até. Obrigado, Nelson. Ele que está na China. Acho chique isso, né? Muito chique isso.